Momento do Discipulado. Eu quero falar em como escolher um discípulo, como procurar pessoas para discipular. É uma questão interessante. Se você evangelizou uma pessoa, você é a pessoa mais indicada para discipular essa pessoa. O mesmo Jesus que mandou evangelizar a todos, mandou discipular os que querem, os que receberem a palavra, os que crerem, manifestando que creram. A gente precisa entender isto. Em princípio, a mesma pessoa que evangelizou deve ser quem discipule também. Só que nós estamos vivendo numa época já de saturação do evangelho. A maioria das pessoas já pode ser considerada evangelizada. As pessoas já estão evangelizadas e o que acontece no nosso meio é de haver muitos desviados, desigrejados, afastados. Essas pessoas precisam ser procuradas também, levando nós a palavra de reconciliação. Quando elas voltarem, e são poucos os que voltam, elas serão recebidas e precisarão ser discipuladas. Elas se afastaram porque não foram discipuladas. A maioria dos crentes não sabe o que é isto. Eles entraram na igreja, alguém disse que era bom ir para a igreja, ou eles acharam isso pelo rádio, televisão, ou alguém convidou para ir para a igreja, ou mesmo alguém evangelizou, mas depois eles são batizados e soltos na igreja por conta própria. Eles não recebem uma orientação, não tem um supervisor, um discipulador, e ficam perdidos dentro da igreja. Uma boa parte dessa gente se afasta, se desvia, infelizmente. Há igrejas que são como caixa d'água. A água entra por cima e sai por baixo. Estão sempre evangelizando, trazendo novas pessoas, mas estão perdendo pessoas que vão saindo. Infelizmente, isso acontece em grande parte das igrejas. Não era para ser. O que Jesus mandou cada um de nós fazermos é evangelizar e discipular. Como nós não sabemos quem já está evangelizado, temos que evangelizar a todos. Quando a pessoa já está evangelizada, a situação fica um pouco mais complicada. Nós temos que avaliar o estado dela. Ela já foi evangelizada, tomou decisão? Está firme? Provavelmente não. E aí? O que nós vamos fazer? O que nós vamos dizer? O que essa pessoa precisa? Muito provavelmente ela precisa ser desafiada. E nós vamos ter que desafiar essa pessoa. Escuta, você já conheceu o evangelho, você já frequentou a igreja, e agora? Como é que você está? Você acha que vai continuar assim? E Jesus vai salvar você assim? Você não quer ser salvo? Então acerte sua vida. Você tem que se firmar agora. Você quer caminhar? Precisa de ajuda? Eu estou disposto ou disposta, mas só se você quiser. Não é de qualquer jeito. Então a gente vai desafiar essa pessoa. Se ela é de Deus para nós, ela vai entender e aceitar e decidir, e nós vamos combinar com ela de discipular, começando logo, não pode demorar. Nós vamos deixar outras tarefas para dar prioridade a essa pessoa, pelo menos nas primeiras semanas. Isto é necessário para vermos se ela vai se firmar. Mas nós temos que testar essa pessoa, se realmente ela nos aceita, se ela quer realmente obedecer, se ela está disposta a ser discipulada. A gente tem que testar, avaliar isto. E eu acredito que em grande parte dos casos nós vamos ter que dizer algumas palavras duras
para essa pessoa, para desafiá-la a querer seguir a Jesus e ser discipulada. Bom, nós só podemos discipular quem quer, não podemos querer educar filhos dos outros. Só podemos discipular quem nos aceita, nos reconhece, isso é fundamental. E como nós vamos achar pessoas que nos reconheçam? Eu diria, o pesqueiro, o lugar de pescar discípulos, pode ser no mundo, falando para qualquer pessoa, no ambiente de trabalho, na vizinhança ou na família. Você falando de Jesus e olhando nos olhos da pessoa, observando a reação da pessoa. Se ela reagir favoravelmente, aceitando a sua palavra, é sinal de que Deus está trabalhando para que ela seja discipulada. Então, você tem que se dedicar mais a esta pessoa. Mas você pode pescar também na igreja as ovelhas sem pastores, que são muitas. Você vai falando com cada irmão: meu irmão, você está firme, está bem, está lendo a Bíblia? Quem é o seu líder? Você está sendo discipulado? Como está você? Conforme a reação da pessoa, a gente vai verificar o estado dela. A gente vai se oferecer: meu irmão, você quer caminhar comigo, que eu te ajude? Há muitos crentes que estão nas igrejas perdidos, como ovelhas sem pastores. E então nós vamos nos dirigir a cada crente para conhecer a situação. Se é uma pessoa que já tem um líder, nós orientamos, ajudamos, exortamos a que seja fiel ao seu líder, que se dedique. Amém. E a nossa tarefa ali terminou. Se é uma pessoa que já está firme, produzindo frutos, a gente ajuda, se coloca à disposição no que depender de nós. Queremos vê-la trabalhando muito e produzindo muito para o Senhor. É assim, a igreja é um pesqueiro muito bom. Nós vamos encontrar os crentes ali e procurar saber da situação de cada um deles para podermos ajudar. Eventualmente, nós vamos achar pessoas ali que precisam e querem ser discipuladas e que nunca o foram. Então, será a oportunidade que Deus vai nos dar. Eu quero resumir essa palavra no provérbio, nos provérbios que estão no capítulo 9, em que Salomão descreve o banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou seus animais, ou seja, cortou, preparou, separou ali as partes do animal para fazer o churrasco, misturou seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida, desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Então a sabedoria está pregando. É o que nós devemos fazer. Dentro da igreja, na vizinhança, no trabalho, em casa, aos que a gente encontrar na rua. Nós vamos dizer isto: quem quer deixar o caminho da insensatez e viver pelo caminho do entendimento? E continua esse discurso: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, em resumo, nós vamos falar na igreja das maravilhas de Deus, do que Deus tem feito, das experiências que temos tido, e vamos convidar os irmãos, quem quiser estar conosco, e aí nós vamos verificar quem é sábio, que tem sede pela verdade, quem tem temor a Deus. Nós vamos falar, vamos compartilhar, vamos
orar de público, vamos chorar diante de Deus na igreja. Os irmãos vão nos observar. É o convite da sabedoria. Quem dos irmãos quer ser sábio junto comigo e caminhar, e orar, e buscar o Senhor, clamar, fazer um jejum, oração pela pátria? Quem quer vir comigo caminhar assim? O banquete da sabedoria, um convite. Deus tem banquete preparado para nós, banquete espiritual, mas é para quem quer. E nós vamos anunciar. Quem dos irmãos quer vir conosco, vamos buscar o Senhor. Isso é o que a gente deve fazer. Com experiência de igreja, eu nasci em igreja evangélica, eu sei que em igrejas muito tradicionais, igrejas antigas, igrejas grandes, o resultado vai ser praticamente zero. Pouquíssima gente, se é que alguns, vão aceitar isto. Mas nós temos que fazer. Pregar os de fora, compartilhar com os vizinhos, parentes e no ambiente de trabalho e dentro da igreja também. E vamos trazer a nossa experiência, vamos falar de Jesus, mostrar que nós queremos seguir a Jesus. Alguém que for sábio, alguém que tiver sede pela verdade, alguém que tiver o temor a Deus, vai se despertar, vai nos ouvir. E se essa pessoa não tem um líder, ela não está bem engajada na igreja, ela vai querer estar conosco. Aí nós vamos pegar essa pessoa, vamos discipulá-la. O apóstolo Paulo, quando chegou em Corinto, vindo de Atenas, ele estava sozinho, não sabia bem o que fazer, como fazer. Encontrou um casal de judeus, o Áquila e a Priscila, e ele se juntou com os judeus. Eram judeus, mas eles tinham conhecimento da verdade, quiseram, e Paulo ficou com eles, fazendo tendas e discipulando os dois. Passou ali algumas semanas cuidando daqueles dois. Enquanto fazia tendas, discipulava. É um modelo para nós. Deus quer que você aprenda a discipular. Você precisa ter um líder, ser um discípulo, ser uma discípula para poder discipular a outros. Mas como você vai achar pessoas para você cuidar? Você vai proclamar, vai falar como a sabedoria, vai compartilhar das coisas de Deus e o Senhor vai tocar o coração das pessoas. Alguma delas vai ser tocada pelo Senhor para vir a você, para você cuidar dela, você orientar, você amar, ajudar a pessoa a crescer, vai discipular essa pessoa. É assim que se escolhe alguém para discipular.